Olá, alunos do 8º ano, eu sou a professora Fernanda e vou ajudar vocês agora com o PET avaliativo. Nós vamos analisar algumas questões, vou dar dicas a vocês de como resolver, explicar a forma de vocês fazerem os cálculos e em algumas questões vou até apresentar o resultado. Então, quero que vocês me acompanhem, começando aí com a atividade 1. As dízimas periódicas podem ser transformadas em frações e isso pode ser útil, por exemplo, no momento de efetuar a divisão de uma conta entre pessoas. Observe a situação abaixo. 3 amigos foram à pizzaria e pediram uma pizza de 12 fatias. Juca comeu 0,333 da pizza. Joaquina comeu 0,1666 e a Gel comeu 0,4166. Logo, podemos dizer que Juca, Joaquina e a Gel comeram, respectivamente. Então, nós temos aí as fatias da pizza representada por números decimais infinitos periódicos, que são os chamados dízimas periódicas. Então, a primeira dízima periódica tem período 3, a segunda tem período 6 e a terceira período 6. Então, nós temos que transformar estas dízimas periódicas em números fracionários para encontrar o resultado, que até marquei aqui para vocês o resultado da questão. Então, vou fazer com vocês, lembrar vocês como é feito o cálculo de transformar o número decimal em fração. Então, número decimal infinito periódico em fração, chamada fração geratriz. Vocês aprenderam no PET, no início aí do nosso estudo, a forma de transformar o número decimal em fração geratriz. Então, o primeiro está aí, o Juca, 0,333. Então, você só possui o período 3. Então, ele aparece, é um período simples, então você vai escrever o período e o 9 para cada algarismo do período. Como o período é formado apenas por um algarismo, vou usar apenas o número 9. Então, o período é 3 e ele se repete. Então, 3 números. Simplifica, divide por 3, você encontra 1/3. Então, Juca comeu 1/3 da pizza. Quando você encontra a fração geratriz do Juca, você já fica com apenas 2 alternativas para encontrar o resultado. Então, agora você teria que escolher uma das duas. Para isso, nós vamos encontrar a fração geratriz da dízima periódica correspondente ao pedaço da pizza que Joaquina comeu. Vocês podem observar que ela é diferente da primeira, porque depois da vírgula, né, na parte decimal, aparece o período 6, mas aparece também um número que não se repete. Então, a regra é a seguinte: você vai copiar o número que aparece junto com o período é 6, você usa ele também, então vai formar o 16, menos o algarismo que não se repete, dividido por 9 para cada algarismo do período, então o período só é formado pelo algarismo 6, e 0 para o número que aparece depois da vírgula, mas que não faz parte do período. Então, apareceu o número 1, vou usar 0. Subtrai, divide tudo por 15, a parte correspondente, 1/6. Então, aí você já teria encontrado a alternativa correta. Mesmo assim, nós vamos encontrar a do Agel. A dízima periódica dele é um pouquinho diferente das outras também, porque aparece o período 6, mas aparece 2 algarismos que não se repetem, o 4 e o 1. Então, nós vamos copiar os algarismos que apareceram, foi o 4, o 1 e o 6, subtrair o número que não se repete, dividir por 9 para cada algarismo que se repete. Nós temos apenas um algarismo que se repete, que é o 6, então vou usar 9 para ele, e 0 para cada algarismo que não se repete. Então, vou usar 0 para o 4 e 0 para o 1. Subtrai,
divide por 900. Dá para simplificar, dividir por 75, se eu não me engano, e encontrar este valor aqui, 5/12. Então, alternativa C. O método que eu usei para resolver é o método que apareceu no PET, que foi ensinado para vocês. Se tiverem alguma dúvida, vocês ainda podem recorrer às atividades que vocês fizeram no PET. Questão 2. O transferidor é um instrumento de medição de ângulos muito utilizado na geometria. O desenho abaixo mostra um transferidor de 180 graus, meia volta, posicionado de forma a permitir medir diversos ângulos, todos com vértices no ponto zero, no ponto O. Então, nós temos aqui um transferidor de ângulo meia volta, lembrando que existe o de ângulo de 360 graus, que é o de a volta, o ângulo completo, né, de uma volta completa. O que apareceu para nós aqui é o transferidor de meia volta. E foram marcados alguns ângulos. Nós temos aqui pontos de uma semirreta por onde passou, onde será marcados os ângulos. Então, nós vamos usar esses pontos para representar, para dar nome aos ângulos. Observando esse transferidor, nós vamos completar essa tabela. Classificar, dar nome ao ângulo, a medida do ângulo e a classificação dele. Então, o nome ele é dado dessa forma. As duas letras, que correspondem aos pontos que estão sobre a semirreta, e no centro, no meio, o ponto O, que é o vértice, e o acento circunflexo para representar o ângulo. Então, nós temos aqui o ângulo AOB. Dá para você verificar e eu encontrá-lo aqui no transferidor. AOB. Então, o ângulo é essa região que está aqui. Essa região angular tem medida. Você olha do 0 ao 30. Então, ela possui uma medida de 30 graus. Agora, você vai classificar este ângulo. A classificação é feita da seguinte forma. Se o ângulo medir 90 graus, ele se chama reto. Se ele medir de 0 a 90 graus, ele é um ângulo agudo. E se ele medir mais de 90 graus e menos de 180 graus, ele se chama obtuso. Então, este ângulo aqui de 30 graus mede menos de 90 graus, a classificação dele, agudo. Vamos olhar aqui no transferidor e encontrar o ângulo BOC. BOC. Então, o ângulo é este aqui. Esta região angular, ela começou no 30 e foi até o 50. De 30 a 50 tem 10, 20. 20 graus. Porque 50 menos 30 é 20. Então, esse ângulo aqui mede 20 graus. E um ângulo de 20 graus se chama agudo. Um ângulo de 110 graus. Este ângulo, você ia procurar ele aqui, aí você ia perceber que ele está aqui, do 0 ao 110. Então, ele se chama AOE. É este ângulo aqui, que mede 110 graus. Um ângulo que tem medida de 110 graus é um ângulo obtuso. Ângulo BOG. BOG. Então, você vai encontrar a medida desse ângulo, BOG, do B até o G. Então, partiu do 30 e foi até o 160. Entre estas duas semirretas, teremos um ângulo de 160 menos 30, 130 graus. Aí você vem aqui e completa 130 graus, que é um ângulo obtuso. Pediu para você agora encontrar a medida do ângulo reto. Um ângulo reto você precisa saber, né, mentalmente, que mede 90 graus. E pede, então, para você procurar aqui neste transferidor um ângulo que meça 90 graus. Então, se eu partir daqui, para dar 90, eu preciso chegar aqui. Então, o ângulo que mede 90 graus é o ângulo AOB.
Vem aqui na tabela e completa. AOD. O ângulo BOD mede 60 graus. BOD. Este ângulo aqui, ó. Esta região angular mede 60 graus, porque começa no 30 e para no 90. 90 menos 30, 60 graus. Um ângulo de 60 graus é um ângulo agudo. Aí você responde agudo. E era isso a questão 3. Questão 2. Vamos para a questão 3. Observe o polígono abaixo e responda o que se pede. Então, tá aqui o polígono. Um polígono é formado por segmentos de reta. É uma figura fechada formada por segmentos de reta. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. Então, letra A, quantos lados esse polígono possui? Aí você vai responder, 5 lados. Qual é o seu nome? Um polígono de 5 lados é um polígono que se chama pentágono. Aí você vai lembrar daquela tabelinha. 3 lados, triângulo, 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono e assim por diante. Então, este aqui tem 5. Então, o nome dele é pentágono. Esse prefixo penta significa 5. Qual é sua classificação? Convexo ou não convexo? Um polígono é convexo quando você marca 2 pontos dentro dele, qualquer lugar que você queira. Então, vou escolher marcar um ponto aqui próximo à letra ao vértice E e um ponto aqui próximo ao vértice C. Aí eu pego uma régua e faço uma reta ligando esses 2 pontos que eu fiz. Eu posso fazer isso onde eu quiser, aqui dentro do polígono, escolher 2 pontos e marcar, desenhar essa reta, que essa reta ficará dentro dele. Os polígonos onde isso acontece são chamados de polígonos convexos. Para os polígonos onde você escolhe um ponto, vamos supor que esse polígono tivesse um lado maior aqui, ó, distante aqui. Eu marcasse um pontinho aqui e um pontinho aqui e traçasse a reta, você poderia perceber que essa reta ficaria fora do polígono. Estes polígonos recebem o nome de não convexos. Mas este aqui é um polígono convexo, porque em qualquer lugar que eu marcar 2 pontos e ligar esses pontos, a reta ficará dentro do polígono. Então, você vai responder polígono convexo. Letra C. Esse polígono é regular? Um polígono regular é aquele que possui todos os lados com a mesma medida. Então, a resposta é não. As medidas são diferentes. Justifique sua resposta. Então, você pode justificar dizendo que os lados do polígono possuem medidas diferentes e possui também ângulos de medidas diferentes. Um polígono, para ser regular, precisa ter lados de mesma medida e ângulos de mesma medida. Os ângulos, que é a região que fica entre as duas semirretas, então aqui eu tenho um ângulo obtuso, aqui eu tenho um ângulo agudo, então os ângulos também são de medidas diferentes. Então você vai justificar, o polígono possui medidas de ângulos diferentes e possui lados de medidas diferentes. A alternativa D. Identifique e descreva quais são os vértices desse polígono. Então, os vértices são esses pontos de encontro aqui das semirretas, dos segmentos de reta. Então, os vértices é A, B, C, D e E. Não precisa ser nessa ordem. E os lados? Os lados são AB ou BA, BC ou CB, você que escolhe, né? CD, DE e AE, ou EA. E se usa um traço sobre as 2 letras maiúsculas, que representam o início e o fim, né? As 2 extremidades do segmento. Determine, letra E, determine a soma da medida dos ângulos internos e externos desse polígono.
A soma dos ângulos externos é sempre 360. Então, se você somar os ângulos externos de um polígono, então, se eu somar, marcar um ângulo externo aqui, em todos os vértices, a soma será 360 graus. E a soma dos ângulos internos é dada por esta fórmula. O número de lados menos 2 vezes 180. Então, eu gosto de fazer e ensinar da seguinte fórmula, sem ter que memorizar. Eu escolho um vértice e por ele eu traço diagonais, partindo dele, todas as possíveis. Então, dá para perceber que eu posso ligar o vértice E com o vértice C, o vértice E com o vértice B. Só. Depois eu olho dentro do polígono. Dá para perceber que eu consegui desenhar 3 triângulos. Cada triângulo possui a soma dos seus ângulos internos igual a 180. Então, eu tenho 3 triângulos. Então, eu tenho 180 vezes 3. 3 vezes 180, que é igual a 540 graus. Então, você usa o número de lados, tira 2 e multiplica por 180. Letra F. Determine o número de diagonais que ele possui. Diagonais é quando você liga um vértice ao outro, mas aí você pode escolher usar todos. Essas diagonais podem se cruzar, então todas as diagonais que eu posso fazer com o vértice A, todas as diagonais que eu posso traçar com o vértice E, com o vértice B e com o vértice C. É mais difícil você fazer essas diagonais e contar. Diagonais é quando você liga um vértice ao outro. Então, tem essa fórmula aqui para facilitar. Então, as diagonais são iguais ao número de lados, que é 5 lados, que multiplica o número de lados menos 3, dividido por 2. Aí você faz o parênteses primeiro, 5 menos 3 vai dar 2, multiplica pelo 5 vai dar 10, divide por 2, 5. 5 diagonais possui este polígono. Letra G. Determine o seu perímetro. O perímetro é a soma dos lados. Então, você vai somar 6, mais 2, mais 5, mais 7. E encontrar quantos centímetros é a soma dos lados deste polígono. O perímetro é a medida do contorno do polígono, que no caso do exercício 3, possui 5 lados. Então, você soma as 5 medidas. Questão 4. Uma caixa no formato de um prisma triangular será utilizada para embalar chocolates. Observe as medidas indicadas na planificação ao lado da caixa, desconsiderando as dobras para a colagem. Então, vocês já devem ter feito isso. Ou vocês fizeram esse prisma, ou vocês já fizeram um cubo, ou uma pirâmide, um paralelepípedo. Então, aparece o prisma de base triangular. Então, nós temos 2 faces em forma de triângulo e 3 faces em forma de retângulo, de paralelogramo. E as medidas são as seguintes. O retângulo possui 20 centímetros por 8 centímetros e são idênticos. O triângulo possui base medindo 8 e altura medindo 6,9 centímetros. Então, nós vamos usar as faces desse prisma e calcular quantos centímetros quadrados são necessários para confeccionar essa embalagem. Então, nós vamos calcular a área das faces que formam o prisma, que vai formar a embalagem. Para calcular essa área, nós vamos calcular primeiro as áreas dos retângulos. Então, nós temos aqui 3 retângulos. Então, eu vou multiplicar por 3, porque esses retângulos são iguais. Possui 20 por 8. Então, você multiplica 20 vezes 8, 160 centímetros quadrados. É a área de um retângulo. Vezes 3, para você encontrar aqui o total. Vou deixar você fazer o cálculo. Faça o cálculo e anote aí o valor. A área dos triângulos são 2 triângulos idênticos. Para calcular a área de um triângulo, você multiplica a base pela altura
Então, 8 vezes 6,9 e divide a resposta por 2. Como são dois triângulos, eu vou multiplicar por 2 no final. Então, eu tenho 8 vezes 6,9 é igual a 55,2. Eu vou pegar esse resultado, dividir por 2, dá 27,6. Então, 27,6 é a área de um triângulo. Como eu tenho 2, eu vou multiplicar 27,6 por 2 e encontrar a área dos triângulos. Você vai fazer o cálculo e vai colocar a resposta aí no seu PET. E, por último, você vai somar as duas respostas. Você soma a área dos retângulos mais a área dos triângulos e encontra a área total, que vai ser uma dessas respostas que você vai marcar. Então, vou deixar você fazer aí seus cálculos e encontrar a sua resposta. Questão 5. Uma piscina de um sítio possui as seguintes dimensões: largura 5 metros, comprimento de 10 metros e profundidade de 1,80 m. Como a água da piscina estava muito suja, o caseiro do sítio esvaziou a piscina completamente para limpá-la e trocar a sua água. Após todo o serviço pronto, ele precisava enchê-la rapidamente, já que após 2 dias haverá uma festa. Ele fez uma rápida conferência na torneira que ele utilizará para encher essa piscina e verificou que a torneira tem uma vazão constante de 30 litros por minuto. Essa vazão constante de 30 litros por minuto significa que a cada minuto a torneira vaza 30 litros. Lembrando que o caseiro tem 2 dias para encher essa piscina. Então, nós temos que descobrir quantos litros são necessários para encher essa piscina, para depois descobrirmos se esses 2 dias serão suficientes para encher completamente a piscina. Então, alternativa A: qual é o volume de água em metros cúbicos que essa piscina comporta? Converta esse volume em litros. Lembrando que 1 litro é 1 decímetro cúbico. O que é 1 litro? 1 litro é a quantidade de água que cabe dentro de um cubo que possui a aresta de 1 decímetro. 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Então, imagine uma caixinha em formato cúbico que possua 10 centímetros de aresta. 10 centímetros de altura, 10 centímetros de largura, 10 centímetros de profundidade. Dentro dessa caixinha cabe 1 litro. Se essa caixa fosse maior, fosse uma caixa cúbica que possuísse 1 metro de aresta, 1 metro de largura por 1 metro de altura por 1 metro de comprimento. Dentro dela caberia 1 metro cúbico de água. 1 metro cúbico de água equivale a 1.000 litros de água. Então, aí aqui na atividade pediu que a gente encontrasse os resultados em litros e em metros cúbicos. E o que apareceu aqui no lembrete foi apenas uma informação, para você ter em mente que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Para encontrar o volume da piscina, que tem o formato de um paralelepípedo, nós vamos multiplicar as 3 dimensões da piscina. Volume é igual a largura 5 vezes comprimento 10 vezes profundidade 1,8. Efetue esse cálculo e encontre o volume. Vou deixar você fazer a continha aí. 5 vezes 10, 50, 50 vezes 1,8. O seu resultado estará em metros cúbicos. Então, vamos supor que você encontre aí como resposta 70. Não é 70, é só uma suposição. Seu resultado seria 70 metros cúbicos. Agora, você vai transformar esses 70 metros cúbicos em litros. Aí é só você multiplicar por 1.000. Então, o resultado seria 70.000 litros. Se for 60, 60.000 litros. Se você encontrar 100 metros cúbicos, o resultado será 100.000 litros de água, porque cada metro cúbico equivale a 1.000 litros de água. Observe um dia a sua conta de água, a conta de água que sua família recebe todo mês. A água que você consome na sua residência é medida em metros cúbicos.
Então, você vai encontrar... Por que eles usam esse metro cúbico? Porque ele é uma unidade maior. Eles podem usar números menores para representar o consumo de água das residências. Então, se na sua conta estiver escrito consumo 30 metros cúbicos, significa que você consumiu 30 mil litros de água naquele mês ou naqueles dias, correspondentes à contagem, né, que foi feita pela empresa que trata da água. Letra B. Quantos litros de água a torneira utilizada para enchê-la é capaz de colocar na piscina em 2 dias? Então, quantos litros de água essa piscina, essa torneira consegue colocar dentro da piscina? Fiz a transformação aqui. 2 dias. 2 dias são 48 horas. Cada dia tem 24 horas. 2 dias, 48 horas. Cada hora tem 60 minutos. 48 vezes 60, 2.880 minutos. Esse é o tempo que o caseiro tem para encher a piscina. A vazão da torneira é de 30 litros por minuto. Então, para você encontrar quantos litros de água ele conseguirá colocar na piscina nesses 2 dias, é só você multiplicar 30 vezes 2.880. Vou deixar você fazer o cálculo. Faça a operação e coloque o resultado aí para mim, para o seu professor, né, claro. Letra C. A piscina estará cheia após 2 dias, utilizando somente essa torneira? Então, como que você vai responder essa pergunta? Você já sabe quantos litros que cabe dentro da piscina, que é a resposta da letra A. E você já sabe quantos litros de água foram colocados dentro da piscina, que é a resposta da letra B. Se o resultado da letra B for igual ou maior do que o da letra A, significa que o caseiro vai conseguir encher a piscina. Mas se esse resultado aqui da letra B for menor, você vai responder que não será suficiente e justificar com o cálculo. Qual cálculo? Você vai pegar o valor que você encontrou na letra A e subtrair do valor que você encontrou na letra B. E mostrar aqui que vai faltar tantos litros de água. Ou se for possível encher, vai sobrar tantos litros. Então, você vai fazer a subtração e deixar junto com a sua resposta, sim ou não. Questão 6. Em algumas situações do cotidiano, temos problemas envolvendo 2 variáveis, 2 letras, 2 incógnitas, 2 mistérios. Quando é um mistério, você consegue responder, mas tem casos que aparecem 2. E esses 2 mistérios são chamados de x e y na matemática. Por exemplo, peso e tamanho. Então, você quer calcular o peso e o tamanho. Então, são 2 medidas diferentes. Para esses casos, precisamos desenvolver um cálculo algébrico. Então, a álgebra é a parte da matemática, né, que tenta calcular usando incógnitas, usando letras. Então, você usa equações contendo 2 variáveis, 2 letras. Por exemplo, x e y, que são as mais usadas. Mas, para que haja uma solução única, é necessário termos 2 equações. Agora, resolva este problema. Então, nós vamos fazer isto para encontrar estes 2 resultados aqui dessa questão. A soma da minha idade com o dobro da idade de meu filho é igual a 70 anos. Já o triplo da idade de meu filho menos a minha idade é igual a 5 anos. A minha idade e a do meu filho são, respectivamente. Então, você quer descobrir a idade do pai ou da mãe, né? Não foi dito aí, mas eu vou chamar essa idade de X. E a idade do filho que eu vou chamar de Y. E vou transformar essa linguagem aqui em linguagem algébrica. Então, vou chamar a idade todas as vezes que citar idade do pai ou da mãe, eu vou usar X. Então, vou ler novamente para vocês perceberem por que eu escrevi dessa forma. A soma, vamos ver mais, da minha idade, eu sou a mãe, a minha idade X, mais o dobro da idade do meu filho, 2y, o dobro de y, é igual a 70. Está aqui a primeira equação.
Já o triplo da idade do meu filho, 3y, o triplo da idade do meu filho, menos a minha idade, x é igual a 5. Agora eu preciso de descobrir a idade, a minha idade, a idade do pai ou da mãe e a idade do filho. Então, para calcular, nós vamos usar um processo. Nós vamos fazer um sistema de equações, né, com essas duas equações com duas variáveis e usar o processo chamado adição. Existem 3 processos: adição, substituição e comparação. Nós vamos usar o da adição. Para isso, você precisa de colocar as variáveis uma debaixo da outra. Para fazer isso, eu vou mudar a ordem aqui das letras da segunda equação. Eu vou colocar o menos x debaixo do mais x e o 3y debaixo dos 2y. Só mudei, troquei de lugar, não alterou nada. Só escrevi de forma diferente. E o 5 debaixo de 70. E agora eu vou somar. X, eu tenho x mais uma dívida de x, dá 0. Então, eu elimino o x deu 0. Eu tenho 2y e ganhei mais 3y, eu tenho 5y, igual a 75. 70 mais 5. O 5 está multiplicando, passei ele dividindo. 75 dividido por 5 é igual a 15. O y é a idade do filho. O filho tem 15 anos. Só de encontrar o 15 eu já consigo chegar na resposta. Porque aqui 15 anos só aparece na letra C. Mas mesmo assim eu vou continuar resolvendo para descobrir a idade do pai ou da mãe. Para encontrar a outra resposta, eu escolho uma das equações, vou escolher a primeira, e vou substituir o y por 15, que foi o que eu encontrei. X, você copia ela novamente, no lugar do y você coloca 15. 2y é 2 vezes 15. Você efetua a multiplicação, transfere o 30, ele passa subtraindo, e encontra o x, que é igual a 40. Então, a mãe tem 40 anos e o filho tem 15 anos. Resposta: 40 anos, filho, 15 anos, marque a alternativa. Assim que você terminar de resolver as questões, você vai fazer a sua autoavaliação. Então, você vai identificar os conteúdos que você estudou durante os 7 PETs, né, durante o ano de 2020, e vai marcar uma das alternativas se você aprendeu. Então, pense aí direitinho os conceitos que foram apresentados nas aulas, nas atividades do PET, e marque as suas opções. Então, foi um prazer. Faça uma correção bem feita. Termine de fazer as atividades aí que eu deixei para vocês, os cálculos. Obrigada pela atenção e até a próxima.